Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos desta programação, a você que me acompanha agora, neste momento, aonde chega esta programação, que chegue também o poder de Deus, para que você fique livre desse estado de angústia, de tristeza, de depressão. E nesta programação, eu vou provar para você que existe como você ficar livre. A cura é possível, a cura dessa dor na alma chamada depressão. Porque a depressão nada mais é do que a alma de uma pessoa enferma. Por isso que você não dorme à noite, você é uma pessoa irritada ao extremo, você tem uma angústia terrível dentro de si, pesadelos. Você deita o seu corpo para descansar, mas a sua mente fica trabalhando a noite inteira. Nem os calmantes sedativos fazem efeito, porque eles fazem o seu corpo ficar adormecido, mas a sua alma continua em aflição. Se você diz, eu preciso sair desse estado de depressão, você pode agora mesmo preparar um copo com água, daqui a pouquinho eu estarei orando por si e pelos seus. Você pode inclusive ligar pelo 91 67 97 425 ou mandar uma mensagem de WhatsApp, seu nome, um pedido de auxílio, um pedido de ajuda, principalmente você que quando olha para a sua vida você diz, tudo que eu estou vivendo hoje, o meu pai, a minha mãe, os meus avós viveram no passado. A exemplo dessa matéria que você acompanha comigo. Quando falamos em quadros depressivos, poucas são as pessoas que pensam em crianças ou na forma como elas lidam com a sintomatologia associada a esta doença. Mas sendo um problema mental cada vez mais frequente no seio familiar, é cada vez mais necessário pensar em como as crianças olham para o lar abalado por esta doença e a forma como conseguem ou não lidar com ela. Este mal-estar da família, e quando dizemos que os pais são mais agressivos ou que estão menos disponíveis, lá está, é também porque estão mal, não é? Às vezes pode haver pouca paciência momentânea, mas muitas das vezes os pais estão pouco, quando têm quadros depressivos, estão pouco disponíveis para as dificuldades que acarreta ter um filho, ou o desenvolvimento das dificuldades normais do desenvolvimento de um filho, não é? São crianças que crescem num ambiente onde normalmente um ou ambos os progenitores sofrem com a doença. A depressão afeta cerca de 400 mil pessoas em Portugal e calcula-se que 1/3 não receba qualquer tratamento. Aqui estão pais e mães que diariamente lutam contra conflitos interiores e que ao mesmo tempo desenrolam um papel fundamental na educação e no crescimento dos seus filhos. Os pais são as figuras principais para a criança e por isso eles vão beber das reações dos pais a sua vida, portanto o seu desenvolvimento, por isso acabam por ficar afetados com a apatia dos pais ou a falta de interesse, portanto todos os sintomas depressivos dos pais acabam por afetar o desenvolvimento das crianças. Podem sentir que não são suficientemente amados, que não são olhados pelos pais e por isso acabam por afetar o seu desenvolvimento, sim. Nos seus 17 anos como psicóloga clínica e psicoterapeuta infantil, Alice Lucas tem lidado com diversos casos de crianças cujos lares são abalados pela depressão. Há crianças com mais capacidade intelectual e também de verbalizar aquilo que sentem, que percebem que os pais precisam de ajuda e até nos dizem, devias falar era com a minha mãe, ou a minha mãe está mal, ou o meu pai aconteceu isto, e por isso, sim, há crianças que sentem uma certa responsabilidade por cuidar dos pais e invertes aqui um bocadinho os papéis, mas quando os pais estão frágeis e se a criança tem esta capacidade de perceber o problema, acaba por verbalizar a dificuldade que os pais estão a sentir.
Um doente depressivo apresenta quadros de apatia perante a vida que dificulta o seu relacionamento com os outros, incluindo os da sua própria casa. Quando se trata de pais, a situação agrava-se, podendo levar a criança a isolar-se, a não se sentir amada e a ter comportamentos explosivos e de frustração. E, nesses casos, é fundamental uma ajuda não só à criança, mas a toda a sua família. O importante é chegar aos pais, porque acho que se conseguirmos trabalhar os pais, mais facilmente vamos chegar às crianças. Mas não podemos descurar a ajuda nas crianças, porque muitas vezes os pais não têm possibilidades de ser ajudados. Faz-me entender, ou não querem, ou não têm capacidade para fazerem este trabalho psicoterapêutico. E aí sim, a criança, muitas vezes ajudando a criança, estamos também a ajudar os pais. Uma ajuda que, para a psicóloga, deve ser diagnosticada o mais cedo possível. E os primeiros 5 anos de vida são fundamentais para avaliar comportamentos de risco e desconstruir os traumas que vão surgindo com a doença. Se até aos 5 anos estiver sempre a ser ralhada e a dizerem que tu és isto, que tu não fazes, que tu não prestas, que chato que és, que irritação, portanto, quando há esta verbalização constante para uma criança, é normal que depois seja mais difícil desconstruir isto e que a criança volte a sentir que é amável e que pode ser gostada pelas pessoas que estão ao seu redor. Por isso, quanto mais cedo for diagnosticado este mal-estar e com pequenas coisas que a criança pode mostrar, e claro que até aos 5 anos a verbalização é muito mais difícil e por isso as queixas podem ser muito mais somáticas ou de comportamento ou mais queixas relativamente ao que eu não consigo fazer, ou estão a empilhar blocos e cai e ficam super frustrados, não conseguem lidar com o fracasso, com a frustração. Isto tem de ser sinalizado. Claro que isto pode ser normal, mas se for uma coisa constante, as educadoras têm de estar sensíveis também para estes sintomas para poder atuar com o máximo de brevidade possível. Por isso, a intervenção precoce tem de ser uma coisa mais praticada em Portugal. Você acompanhou essa matéria, você se identificou com a mesma, porque desde a sua infância, da sua adolescência, você tem sofrido, você tem gemido, você teve problemas com seus pais, com depressão, pais depressivos, filhos depressivos. Foi exatamente isso que aconteceu com a Rita. Eu digo aconteceu porque nós falamos do passado dela. Hoje o teu presente é totalmente diferente, né, Rita? Sim, totalmente diferente. Mas você se identificou com essa matéria, né? Sim, completamente, porque ao longo de vários anos a minha mãe chamava a minha atenção, assim, sutilmente, para que eu não viesse a cometer os mesmos erros que ela cometeu, e eu acabei por cometer até, se calhar, pior ainda. Então, porque eu desde muito nova, com os meus 3, 4 anos, a minha mãe teve uma doença que nós estivemos um pouco afastadas. Então Que doença era? Ela teve um cancro. Um cancro. E então eu passei grande parte do tempo a ser cuidada pelas minhas avós. E aquela parte da infância normal, né, que passada com que as idade, mães, mais ou menos? 3, 4 anos. 3, 4 anos. E aquela parte normal da infância que é passada com as mães, eu passei mais com as minhas avós. E quando eu tinha 6 anos, nasceu a minha irmã. E eu vi nela aproveitar aquele tempo que eu não aproveitei com a minha mãe. Então eu comecei a comparar. E eu vi ali um amor, uma ligação diferente que eu, na minha visão, nunca tinha sentido. Porque eu nunca tinha recebido muito carinho, um âmbito da minha mãe, um abraço, um beijo. Não havia assim uma ligação muito grande. E então isso começou a entrar dentro dos meus pensamentos, eu comecei a alimentar isso e a fazer comparações com a minha irmã. Aquilo que ela vivia com a minha irmã, que não viveu comigo, e eu achei que por isso ela gostava mais dela do que de mim. Aham. Quer dizer, a tua mãe teve um cancro, né? Sim, senhor. Mas além do cancro, ela já tinha depressão também. Sim, senhor. Ela, sutilmente, ela sempre me avisou. Tem cuidado. Olha, eu já passei por isso. Ela, sutilmente, até me disse que ela mesma já também tinha tentado o suicídio. E eu
nunca liguei para isso, nunca dei muito valor para isso. Ela sutilmente dava-me certos avisos, mas eu, como achava que não tinha aquela ligação com ela, era capaz de ter mais ligação com pessoas de fora do que com ela, propriamente dito. E então eu nunca liguei para isso, dizia, mãe, és tu a falar, não é mais um conselho de mãe chato, então eu nunca liguei para isso. E tu foi crescendo com isso? Sim, eu fui crescendo com isso. Aquele pensamento, tu comparou a atenção que a tua mãe dava para tua irmã e a atenção que ela deixou de dar para si. Sim, e depois, claro que ao alimentar esses pensamentos na minha mente, a coisa era muito pior do que na realidade era, não é? E na minha mente era tudo o dobro, pior, e depois isso refletia-se na minha relação até com a minha irmã. Nós não nos dávamos bem, nós chegávamos a andar ao estalo uma com a outra, já desde muito cedo, assim, muitas brigas, muitos problemas uma com a outra, porque eu tinha ciúmes dela, na realidade. Tinha ciúmes. Exatamente. Nessa altura, tua mãe tinha algum problema? Como teve contigo ou não? Não, nessa altura ela esteve sempre ali para a minha irmã. Por isso, daí os meus ciúmes, daí as minhas inseguranças, daí eu pensar, não, ela gosta mais dela do que de mim, porque passou com ela aquilo que não passou comigo. Mas doença nessa altura tua mãe não tinha? Não. Ela sempre continuou com a saúde muito fragilizada, muito debilitada. Mas quando estava contigo, não, né? Quando estava comigo, foi só essa parte. Essa parte, né? E na realidade eu nem tinha noção, porque ela sempre me dizia, eu lutei pela vida por tua causa. Ela dizia isso para mim. Mas eu, na minha mente, eu estava tão obcecada pelo sentimento de ciúme que eu nem considerava isso. O facto dela se ter agarrado a mim para ter lutado pela vida. Não, eu tenho uma filha para criar, eu tenho que lhe dar educação, tenho que... E eu não, para mim isso não fazia sentido. Não dizia nada para você. Não dizia nada. Quer dizer, tua mãe estava passando, quando teve você, né? A primeira filha, não é isso? Sim. Ela passou por um momento muito delicado. Além da depressão, o cancro também. Quer dizer, ela não pôde dar para si a atenção que ela gostaria de ter dado. Você cresceu com seus avós, né? Correto? Sim. E aí veio depois a sua irmã. E a sua mãe não estava com a saúde tão fragilizada como estava contigo. Exatamente. E ali ela começou a dar mais atenção para sua irmã. Ali veio o ciúme e cresceu mais aquele sentimento que tinha dentro de você ainda. Sim, aí eu pensava cada vez mais alimentou ao longo dos anos, não é? E cada situação que acontecia, porque lhe davam uma coisa a ela e não davam a mim, porque se ela fazia alguma coisa a culpa era sempre minha, na minha mente, não é? Por tudo isso começou a aumentar mais o pensamento do o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não sirvo para nada, ninguém gosta de mim. Esse é o pensamento que todas as pessoas que nós temos entrevistado aqui nesse programa Saindo da Depressão falam a mesma coisa. O que eu estou fazendo? Eu não valo nada. Quer dizer, pensamentos que levam a pessoa a sempre se inferiorizar. Sim, eu até tentava chamar a atenção dos meus pais a tirar boas notas, até tentava, digamos assim, diminuir a minha irmã porque ela não tinha tantas boas notas como eu na escola, mas isso não adiantava de nada. Não adiantava. Nada. Isso era só para camuflar, na realidade, aquela dor que estava dentro de você. Exatamente. Quer dizer, quando que você percebeu que estava com a depressão mesmo? Eu comecei a perceber que estava com a depressão quando eu estava fechada no quarto, só estava bem fechada no quarto, no escuro. Depois consumia muito com músicas tristes, com músicas que ainda me deixavam mais para baixo, mais deprimida, fechada no quarto, sozinha, até que chegou mesmo ao ponto que não houve um dia até que os meus pais saíram com a minha irmã de casa e eu disse, olha, mais uma vez, estão a dar mais atenção a ela do que a mim, deixaram-me para trás. Estou aqui no escuro, fechada no quarto, e eles preferiram ir sair com ela e nem estão a ligar nenhuma. Então, nesse dia eu disse, não, chega, eu não aguento mais isto. E então eu peguei em vários medicamentos que a minha mãe tinha guardado, vários comprimidos, e tomei. Olha, eu não estou aqui a fazer nada, eles nem vou dar por falta, então agora eu vou pôr termo à minha vida. E então eu decidi tomar aquilo tudo. Quantos comprimidos, mais ou menos? Foram várias carteiras completas de comprimidos. Uhum. Foram cerca de 4 a 5 carteiras completas de comprimidos. Foram muitos, então? Foram bastantes. Ingeriu tudo? Ingeri tudo. E depois, hein? Depois, entretanto, os meus pais chegaram a casa, já tinha passado algum tempo,
E só depois eles vieram ter comigo ao quarto, mas o que é que se passa? E eu as coisas não estão bem, eu não estou bem. Mas porquê? Porquê é que diz isso? Nós gostamos de ti. E eu disse, se eu me sentisse assim tão bem, e se as coisas estivessem assim tão bem, eu não tinha feito o que eu fiz. E foi aí que eu confessei para eles o que tinha feito, e eles, na hora, a reação, né, foi levar ao hospital para poder ser cuidado. Uhum. Fez aquela lavagem? Como eu costumo dizer, foi a pior noite da minha vida. É. Eu entrei no hospital, mal eu entrei no hospital tive uma crise de ansiedade, tanto que os médicos queriam me entubar, e nem isso estavam a conseguir, porque eu não parava quieta, muito ansiosa, a chorar, com problemas em respirar. Quando eles conseguiram então me entubar para poder fazer a lavagem ao estômago, foi das piores sensações que eu já tive na minha vida. Foi uma noite muito complicada, porque o meu corpo estava gelado e eu suava muito. Eu tinha muito calor, mas estavam-me sempre a cobrir com cobertores, lençóis para aumentar a minha temperatura corporal. Sem dúvida que eu vi ali, eu me vi-me ali no limite mesmo. A morte mesmo. A morte mesmo. Estava mesmo no limite, o meu corpo estava gelado, já quase sem reação. Foi uma noite mesmo muito complicada, foi mesmo no limite. Isso foi com que idade? Com 15 anos. Com 15 anos, um futuro pela frente. Né? Futuro pela frente. É isso que a depressão faz. Ela tira os objetivos, ela tira o ânimo da vida, ela tira as metas, ela tira os pensamentos bons, ela tira tudo. E a depressão, ela não escolhe raça, credo religioso, cultura, classe econômica, negativo. Ela, quando entra, essa força da depressão, ela entra destruindo tudo de bom que uma pessoa tem. Tudo de bom que uma pessoa tem. Você que me acompanha neste programa, saiba que se você diz, eu quero ficar livre da depressão, você pode ficar. A Rita, que está aqui ao nosso lado, é a prova. É a prova que você pode ficar livre da depressão. Tudo que ela está falando agora é o que você está vivendo nesse momento. Você está aí com um copo, como eu tenho aqui, só que preparado já para ingerir essa medicação. Deixa essa medicação de lado aí, deixa essa faca de lado, deixa esse instrumento aí de lado, seja ele o que seja. Faça uma prova agora, um desafio, se aquilo que nós estamos falando nessa programação, se aquilo que eu estou falando nessa programação é verdade, então você vai nos procurar hoje nesse tratamento que acontece às 16 horas, no Cenáculo de Gaia, como você vê essas imagens agora. No Cenáculo de Gaia, às 16 horas, eu realizo esse tratamento contra a depressão e contra tudo aquilo que a depressão tem trazido. Como também no Cenáculo do Porto, o Bispo Rodrigo realiza o mesmo tratamento pelas 16 horas. Num dado momento desse tratamento, você vai tocar nessa cruz que você acompanha. A depressão tem uma força, a ansiedade tem uma força, as doenças que você tem trazido consigo, elas têm uma força, mas a cruz tem poder. Porque foi lá na cruz que o próprio Senhor Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Se um dia falaram para você que a cruz é o sofrimento, é a doença, e você tem que carregar essa cruz, tudo isso que falam para si é mentira, porque a cruz representa a libertação, o livramento e uma vida honrada em todos os sentidos. É isso que vai acontecer consigo se você estiver conosco nesse tratamento. A Rita, ela passou por maus bocados, a ponto de ingerir essa medicação para dizer, chega, eu vou colocar um ponto final. Quer dizer, já que eu não valo nada, eu estou aqui sem fazer nada, então eu vou colocar um ponto final na minha vida. Sim. É isso que o depressivo pensa, né? Sim, não faz sentido viver, não há razão para viver, não há nada que preencha, não sentimos-nos sozinhos, sentimos sem motivo para nada. E era assim que eu me sentia, só que depois de eu tentar o suicídio, as coisas não melhoraram, muito pelo contrário. Eu estava no hospital e eu olhava pela janela e eu via as pessoas a seguirem a vida delas lá fora, normal, e eu ali, fechada, sozinha. Muitas das vezes nem os meus pais estavam lá. E eu, mais uma vez, sentia-me sem Ficou motivo. quanto tempo internada, Rita?
Fiquei cerca de 2 semanas. 2 internada, semanas. Sobre vigilância. Foi a única vez que tu tentou suicídio ou teve outras vezes? Sim, essa foi a única vez. É. E foi cerca de 2 semanas que foram horríveis, porque eu estava ali fechada, não tinha vontade para nada, raramente tinha as visitas deles. Então foram semanas muito complicadas que só serviram na realidade para eu me ver ainda mais em baixo, ainda mais sem motivo para viver. Sim. Depois, quando eu saí, fui logo encaminhada para ser acompanhada por psiquiatras, com medicação, com antidepressivos, com calmantes. Que tipo de calmante você tomava, lembra o nome deles? Não me lembro. Mas quantos comprimidos era por dia? À volta de uns 8. 8 comprimidos? Sim, 8 comprimidos para os calmantes e tinha uns casos dessas crises de ansiedade para tomar, tinha os para dormir, que na realidade não me faziam dormir, porque eu à noite não conseguia dormir, de dia adormecia nas aulas, na escola. Enfim, eu continuava com uma confusão imensa dentro de mim. Eu depois ingressei no ensino secundário, não sabia o que queria fazer da vida, fiquei confusa, fiquei sem saber o que fazer. Inclusive pensava que queria uma área, troquei de área. Chorava muito porque tinha medo de desiludir os meus pais e que eles ainda gostassem menos de mim. Foi uma complicação, conflito coisa, interior. Né? É uma batalha na cabeça, né? Nos pensamentos, né? Eu vou colocar alguns sintomas aqui, Rita, a gente vai ver juntos aqui. Pode colocar para mim, por favor? Esses sintomas aí, que a gente está vendo, esses sintomas aí, ó, sintomas da depressão, né? Ali tem ansiedade, tristeza, choro constante, insônia, baixa autoestima, isolamento, sentimento de culpa, perda de interesse, falta de apetite, dores musculares, pensamentos suicidas, pessimismo, fadiga e cansaço, irritabilidade e perda de peso. São 15 sintomas que tem ali. 15 sintomas. Desses 15, quantos você tinha? Eu tinha 12 sintomas daqueles. 12 sintomas? 12 sintomas daqueles. Quais que tu não tinha ali então? Identifica ali pra gente. A falta de apetite, Sim. as dores musculares e a perda de peso. Isso você não tinha? Então você tinha tristeza? Tinha. A ansiedade você já falou. Sim. Né? E essa tristeza? É algo sem explicação, é a vontade de chorar por tudo e por nada, a vontade de ficar somente ali, naquela melancolia, naquele pensamento de que nada vai dar certo, chorar mesmo só, às vezes só chorar porque sim. Essa tristeza era mais de dia ou de noite? Era constante, não tinha hora, não tinha momento. Era quando tivesse que ser, às vezes na rua, às vezes eu ia no autocarro e eu tinha que sair do autocarro, porque eu sentia uma angústia, sentia uma tristeza, ao mesmo tempo sentia pânico, eu tinha que sair do autocarro, tinha que apanhar o seguinte para me poder acalmar. Esse pânico era do quê? Tu tinha medo de quê? Eu começava a ver muita gente, muita confusão, e eu começava a sentir o meu coração a acelerar e eu sentia um desespero muito grande dentro de mim. Sentia, nos sítios fechados, sentia que tinha alguma coisa que me oprimia, sentia-me muito nervosa, sentia que eu não conseguia estar. Eu tinha que sair, acalmar-me e apanhar o transporte seguinte. E ficou quanto tempo assim sofrendo? Ainda fiquei à volta de 5 anos a sofrer. 5 anos, com depressão. Com outros sintomas, com outras situações que depois aconteceram, mas foram anos muito difíceis. Tentava sempre encobrir com alguma coisa, para tentar sempre fazer parecer, não, está tudo bem, eu estou melhor, estou a melhorar, mas dentro de mim só eu sabia como eu estava. Aquele vazio, né? Continuava sempre. Aquela tristeza profunda. Tem um versículo que explica bem o que você passa, ou melhor, passou, e o que essa pessoa está passando agora. Coloca aí, por favor. Olha o que diz o texto bíblico. Tira minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Salmo 142, 7. Olha o que Davi disse no momento de angústia, de tormento. Ele disse, tira minha alma da prisão. A depressão é isso, não é? É uma prisão. A pessoa fica presa ali, presa aos sentimentos, presa aos pensamentos, presa a tudo que vem no interior dela.
A tua alma foi livre da depressão, Rita? Minha alma foi livre da depressão, do vazio, porque eu estava presa a um vazio, sem explicação dentro de mim. E eu fui livre desse vazio quando eu recebi um convite para estar num domingo de manhã. E eu disse, por que não? Não tenho nada a perder, não tenho nada que me prenda, é mais uma tentativa. Então foi quase como se fosse por curiosidade. Vamos ver se desta vez eu consigo. E então eu fui domingo de manhã e aos poucos eu comecei a ver, não, aqui tem realmente algo que me pode ajudar a ultrapassar esse vazio. Tu já notou uma diferença já naquele primeiro dia já? Sim, eu sabia, eu tinha uma certeza, não sei porquê, mas eu sabia que tinha algo ali que me podia ajudar. Que eu tinha essa certeza. Algo que veio, eu não sei, não soube explicar, mas eu sabia que ali eu ia encontrar a solução para aquilo que eu não tinha encontrado em mais lado nenhum, em médicos, em medicação, em vida sentimental. Ali eu tinha a certeza que eu ia encontrar isso. Quer dizer, ali naquele momento você percebeu que você iria sair da depressão. Sim. E saiu mesmo. E saiu mesmo. Como é que está a Rita hoje? Fala para quem está acompanhando essa programação, Rita. Quem é a Rita hoje? Como que é o teu interior? Você tocou na vida sentimental, né? Porque muitas pessoas, no afã de poder suprir aquela dor que ela tem dentro, num relacionamento, ela se lança pensando, não, eu vou ver se vai dar certo, e acaba piorando. Um relacionamento, o trabalho, seja o que seja. A depressão tira tudo que é de bom. Mas quando Deus entra na vida de uma pessoa, então os valores que a depressão tirou, então Deus acrescenta e acrescenta muito mais. É o equilíbrio emocional, é a saúde do corpo, é a vida sentimental transformada, é tudo. Quer dizer, você encontrou isso, Rita? Sim, eu encontrei isso. Eu encontrei aquilo que eu precisava de... Não é o que está fora que me vai preencher. O preenchimento do meu vazio tem que vir de dentro. Eu tenho que estar bem por dentro para aquilo que está à minha volta eu poder olhar com outros olhos e ver que a vida faz sentido. Mas tudo tinha que começar dentro de mim. E foi aos poucos que eu me fui reconstruindo, que eu fui entendendo isso, que eu fui fazendo aquilo que me era aconselhado, as orientações que me eram dadas. E aos poucos eu comecei a ver os sinais, comecei a ver... eu tinha muitas discussões, muitos problemas em casa com os meus pais, isso foi-se resolvendo. Porquê? Porque tudo estava dentro de mim, porque eu me estava a deixar sair tudo aquilo, não posso, não consigo, eu não valho nada, tudo isso estava a sair e estavam a entrar coisas boas. Então, até que eu vi mesmo uma transformação total da água para o vinho. Aí eu passei a deixar de ir buscar fora para ser a fonte para poder dar, até em casa, até com a minha irmã. Perdoa a sua irmã. Sim. A sua mãe também. Sim, completamente. Hoje, sou eu que falo para elas. Não guarda mais tristeza, ciúme, nada. Não. Eu hoje procuro mesmo dar-me bem com ela, fazer de tudo para mostrar que ela pode contar comigo, que eu estou ali para ela, até para chamar a atenção daquilo que aconteceu comigo, para que ela nunca venha a fazer também. Uhum. E com a minha mãe, hoje sou eu que chego à beira dela, sou eu que procuro ela para lhe dar carinho, aquele carinho que eu tanto pensava que era isso que eu necessitava, hoje eu dou para ela. E se calhar ela esperou muito tempo por isso também, né? Sim, as primeiras vezes ela até ficou assim um pouco admirada, porque ela não... O que está se passando? Tá vendo? Esse é o trabalho da Igreja Universal. Se você ouviu falar que na Igreja Universal nós roubamos mesmo. Nós roubamos a depressão, a tristeza, a ansiedade, nós roubamos os problemas financeiros, sentimentais, nós roubamos uma família destruída. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Agora eu pergunto algo para si, Rita. Pagou quanto para ter essa transformação? Nada. Não pagou nada? Nada. Ninguém quis saber da tua religião, porque você tinha uma religião. Tinha. Inclusive, o meu pai já tinha trabalhado numa religião, tinha falado de Deus para as pessoas, quando na realidade em casa eu tinha esse problema. Então, quando eu cheguei, ninguém me perguntou se eu já tinha estado, como é que foi. Eu fui recebida simplesmente de braços abertos. Não pagou nada? Nada. Nada, mudou tudo hoje? Tudo. Como é que está a tua vida sentimental hoje? Hoje eu sou feliz, sou realizada. Não dependo da pessoa, do meu marido, no caso, para ser feliz.
mas sou muito feliz. A felicidade está dentro, né? Exatamente. E tu faz ele feliz também. Exatamente. Quer dizer, mudou tudo, né? Tudo. Olhando para ali, Rita, fala com essa pessoa, com essa jovem que está do outro lado ali, essa mãe, essa esposa. Convida ela, porque você pode fazer isso. Você teve depressão e hoje às 4 horas da tarde, se essa pessoa estiver conosco, a mesma coisa que Deus fez contigo vai fazer na vida dela. Com certeza. Porque às vezes a gente pensa que não vai ter mais jeito, que não é possível, que ninguém quer saber de nós, não vemos solução à nossa volta. Mas existe uma solução. Eu também passei por isso, eu senti isso dentro de mim, mas não tem nada a perder. Como eu não tive nada a perder e encontrei a solução, essa pessoa também pode encontrar essa solução, também pode encontrar o fim do sofrimento sem fim, o fim do vazio. E aqui é o lugar certo para isso mesmo, é o lugar certo para encontrar a verdadeira felicidade, não a que está no exterior, nas coisas, mas a que vem de dentro. E essa que vem de dentro, ela vem de Deus, viu? Aqui mesmo, ela vem de Deus, ela vem de Deus. Então você, hoje mesmo, às 4 horas da tarde, eu faço um desafio com você que tem um familiar depressivo, um familiar que tem cancro, um familiar que está nos vícios, nas drogas. Hoje mesmo, às 4 horas da tarde, você vai tocar nessa cruz. Quando você tocar nessa cruz, o poder da cruz, o poder da salvação, vai restituir tudo de bom que a depressão e todos os problemas tiraram de si. Se você quer minha ajuda, eu estarei no cenáculo aqui em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero, número 151, é na Rua do Centro de Emprego aqui em Vila Nova de Gaia. Em Vila Nova de Gaia. Você pode me procurar. A partir das 3 horas da tarde, eu estarei atendendo você. Como a Rita disse, você não vai pagar nada. Se tem dúvidas, deixa a carteira em casa. Traga apenas a sua documentação e a sua fé. Eu garanto para você que a partir de então, a partir de hoje, a sua vida vai tomar um novo rumo e uma nova direção. O Bispo Rodrigo vai estar no Cenáculo do Porto, realizando o mesmo tratamento. Já a partir das 3 horas atendendo você que necessita de uma consulta gratuita. Na Rua Egas Moniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição. E às 4 horas ele vai dar início a esse tratamento muito forte e você vai tocar na cruz e com certeza acabou essa dor, acabou a depressão, acabou as maldições hereditárias, você vai passar a ser uma pessoa feliz e realizada. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo o meu pensar e esquadrinhas o meu coração, em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar
digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Vem me tocar. Posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Você pode contar com a nossa ajuda ligando agora nesse número que aparece aí no rodapé do seu vídeo, como também mandando uma mensagem, um pedido de ajuda, um pedido de auxílio, o nome de um familiar seu que se encontra no hospital. Se você quer uma visita a esse familiar que se encontra no hospital ou mesmo em casa, impossibilitado de sair de casa, você pode pedir essa visita. Gratuitamente nós vamos até si e vamos determinar que você vai ficar livre. Você, como toda a sua família, tudo depende da fé. A senhora Neide, que você vai acompanhar comigo nesse momento, ela manifestou a fé e através desta fé viva, inteligente, ela hoje se encontra livre e hoje a senhora Neide Paquete, ela tem uma história para contar, uma história de superação e de mudança de vida. Vamos acompanhar juntos. Eu cresci num lar muito conturbado. Os meus pais separaram-se devido às agressões do meu pai para com a minha mãe e foi na época em que a minha mãe também entrou numa depressão profunda. A minha irmã mais velha começou a trabalhar para conseguir ajudar a minha mãe nas contas de casa e eu era uma criança que precisava de toda a atenção e não tinha de ninguém. Então tornei-me muito revoltada, uma criança muito revoltada. Eu ia para a escola com muita revolta dentro de mim, um vazio muito grande de abandono. Eu sentia-me abandonada pelo meu pai, que eu amava o meu pai, e pela minha mãe, que não me dava atenção. E eu cresci com esse sentido de abandono, de forma que eu tentei várias coisas para preencher esse lado de solidão. Então, envolvi-me com pessoas erradas, envolvi-me com grupos, gangues, assim dizendo, de bairro errados. A partir dos 15 anos, eu comecei a ser agredida pela minha irmã mais velha. Isto quer dizer que, para além de não ter aquele apoio da minha mãe, aquele amor da minha mãe, eu tinha a rejeição dela e ainda tinha os abusos da minha irmã mais velha. E eu tinha uma revolta muito grande dentro de mim e eu descarregava tudo na escola. Eu chumbei de ano. Quando chegou aos 18 anos, eu viajei,
fui para fora do país, fui para Londres, tentar a vida. Estudei lá e eu tive o início de uma depressão lá, quando eu cheguei, porque era tudo novo, o país novo, não conhecia ninguém, uma língua nova, então sentia-me muito oprimida por não conseguir avançar. Eu sentia-me presa. Eu comecei a tomar antidepressivos com 18 anos para tentar dormir, que eu não conseguia dormir, eu chorava muito. Eu chorava e às vezes eu chorava e nem percebia porque eu estava a chorar, porque era um vazio tão grande. Eu percebi que estava a ser uma Neide que eu não estava habituada a ser, muito mole, muito sem vida, estava como morta, meio morta, sem vida. E eu parei, disse, não quero mais isso. E foi quando eu decidi sair. Eu comecei a sair, comecei a conhecer pessoas, comecei a falar mais a língua do país, e então inscrevi-me numa escola. E daí arranjei amigos e a vida começou mais ou menos a andar. Quando as coisas estavam mais ou menos certas, a minha mãe foi também para Londres, conseguiu lá um trabalho, eu também consegui lá um trabalho. Foi quando tudo começou a acontecer de errado. A minha mãe estava perto de perder a casa, começaram a vir contas de não sei de onde, de muito dinheiro, 5.000 euros para pagar para o Estado. Fomos a tribunal várias vezes e pronto, a minha mãe entrou outra vez numa depressão, começou a tomar os ansiolíticos novamente e eu vi-me numa situação em que eu tinha que lutar, porque a minha mãe parada, eu não podia parar, eu tinha que continuar. Eu comecei a trabalhar bastante para conseguir ter dinheiro suficiente para pagar aos bruxos, porque foi quando me envolvi com o ocultismo. Os dias eram tão amargos para mim, eu tentava, parecia que nada andava, que eu comecei a ouvir uma voz que dizia, Neide, fuma. Então sempre que eu irritava-me um bocadinho, eu fumava. Outro bocadinho, eu fumava. Então estava constantemente a fumar. Depois veio outra voz, Neide, bebe. Bebe que vai esquecer tudo, vai ficar tudo tranquilo. Eu comecei a beber, até o ponto de que eu tinha que beber para conseguir dormir. Eu cheguei a um ponto em que eu não tinha mais vontade de viver. E foi daí que uma amiga convidou-me para ir para a Igreja Universal. E eu entreguei-me de coração. Entreguei-me porque entrei e senti-me bem. Senti-me bem, senti que estava no sítio certo. E logo nesse dia eu cheguei a casa e eu dormi. Eu não precisei de beber, de fumar, de nada. Eu dormi. Então foi o primeiro sinal. Eu dormi bastante e de manhã quando eu acordei eu disse, meu Deus, eu dormi. Eu não precisei de mais nada. Aquela igreja é boa, eu vou continuar a ir. E foi assim até o dia de hoje. Eu me libertei de todos os espíritos pelo qual eu servia. Eu libertei-me do vício. Eu libertei-me de tudo o que estava de errado na minha vida, eu consegui me libertar. Bastou uma atitude da minha parte. Foi quando eu me estabilizei também economicamente, pois os casos do tribunal cessaram. Nós acabamos por ganhar as 3 causas que colocaram em tribunal. Hoje sou casada, coisa que eu não acreditava no amor ou num casamento. A minha família está mais unida. Eu libertei-me do vício. Eu libertei-me de tudo o que estava de errado na minha vida, eu consegui me libertar. Bastou uma atitude da minha parte. Tomei a atitude de deixar tudo, deixei e me libertei. De seguida, recebi o Espírito Santo e a partir daí me tornei uma pessoa feliz, de dentro para fora. Eu me tornei mais forte, mais corajosa. Eu já passei a não depender de ninguém para ser feliz. Passei a não depender do amor de ninguém para ser feliz. Hoje eu tenho as minhas lutas. São muitas, não são poucas. Tenho as minhas lutas. Só que elas hoje não me deixam num estado depressivo, não me deixam de cama durante 3 dias. Elas podem ser grandes, gigantescas, mas elas não me deixam acomodada, parada no meu canto, querendo fugir deste mundo, querer desaparecer. Não. Hoje eu tenho força para lutar. Hoje eu tenho coragem para enfrentar qualquer desafio, porque eu sei que eu tenho o bem essencial comigo, que é Deus. Vamos agora então falar com Deus em seu favor. Prepare seu copo com água, segure em suas mãos, é momento de oração.
nome do Senhor Jesus, nós apresentamos agora jovens que se encontravam. Vou começar de novo, tá, Sérgio? Deus, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos agora a vida de todas as pessoas que se encontram sofrendo, gemendo, como a senhora Neide sofreu no passado, como a Rita sofreu no passado, como tantas pessoas que hoje superaram a depressão, meu Deus, e hoje são verdadeiros testemunhos de superação, pessoas que mudaram a história da sua vida através da fé. Mas essa pessoa que se encontra conosco agora orando, ela se encontra angustiada, triste, sendo dominada pela força da depressão. A tua palavra diz: vinde a mim todos os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então alivia, tira esse fardo pesado, tira essa angústia, essa tristeza, toca na alma dessa pessoa, toca agora nos pensamentos, na mente dela e faça, meu Deus, uma verdadeira limpeza no interior dessa pessoa. E ao beber dessa água, que seja essa água um santo remédio, a cura do corpo, a cura da alma e a cura do espírito. Em o nome do Senhor Jesus, e você que crê, beba da água e receba a vida. Graças a Deus, eu tenho certeza que você agora vai poder colocar a cabeça no travesseiro e descansar e dormir bem. E logo mais, você pode estar conosco já às 9h30 da manhã. Se você me acompanha de Lisboa, o senhor Bispo Domingos estará no Templo Maior. Esse lugar que você acompanha agora, essa igreja linda. Olha quantas pessoas que têm estado todos os domingos às 9h30 da manhã nessa concentração de fé e milagres. Deixa as imagens aí. Será que essas pessoas aí, elas são enganadas, ludibriadas? Muito pelo contrário. Essas pessoas receberam vida. Se você mora em Lisboa, então você pode levar uma fotografia, o nome dos seus familiares. O senhor Bispo Domingos estará intercedendo pela família na concentração de fé e milagres. Na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, no bairro das Amendoeiras, na freguesia de Marvila. Se você me acompanha aqui do norte do país, eu estarei às 9h30 da manhã, falando agora da concentração de fé e milagres. Às 9h30 da manhã, realizando as 7 orações neste lugar que você acompanha. No cenáculo aqui em Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüero, número 151. Tem as imagens do povo? Coloca só as imagens aí. São pessoas que têm estado conosco todos os domingos. Observe. Será que essas pessoas estão sendo enganadas? Claro que não. Essas pessoas receberam a saúde, a paz, o equilíbrio emocional, receberam a presença de Deus, é o que você vai receber hoje. Hoje, às 9h30 da manhã. E o Bispo Rodrigo estará também no Porto, às 9h30 da manhã, no Cenáculo do Porto, na Rua Egas Moniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição. Você tem as imagens aí? É isso que vai acontecer consigo, não apenas aqui no norte, em Lisboa, mas aonde você for hoje mesmo, você vai encontrar ali um homem de Deus determinado para que a sua vida venha mudar. E pelo 21 836 8008, você tem mais informações acerca de todo o trabalho. Vou ficando por aqui. Um excelente final de semana para si e para os seus. Que Deus te abençoe. Rita, Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.